Então, Ya está activado. ok. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Vivian Iwamoto. Eu sou doutoranda em Educação pela USP e faço parte do grupo de pesquisa Educação em Processos Civilizadores, coordenado pela professora Magda Sarat, na Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil, né? Mato Grosso do Sul, Brasil. E estamos aqui na sessão, sala 2, Cidades e Processos Civilizadores, e eu espero que possamos ter uma boa discussão desses trabalhos que foram encaminhados. Então, a gente começa com o trabalho do Arielson, do Campo Teixeira, junto com a Luana Costa Bidigaray. Arielson Teixeira do Carmo, tá? Do Carmo. Tá ao contrário aqui para mim. É. Ok, Arielson Teixeira do Carmo, com o trabalho intitulado Envelheço na Cidade em Imagens, Diálogo sobre o Envelhecimento e o Tempo em Norbert Elias. Então, vocês têm 5 minutos, vou começar a registrar aqui, e aí depois a gente abre para os questionamentos depois de todas as apresentações, ok? Então, certo. Podem iniciar. Bem, gente, bom dia. Eu sou Arielson, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. E, assim, o objetivo que a gente tem com o nosso trabalho, já que é bem breve, é trazer uma reflexão acerca do tempo do envelhecimento no pensamento do Norbert Elias, a partir de algumas fotografias realizadas em 2 cidades aqui no Rio Grande do Sul, que é Pelotas e Rio Grande. E por que a gente escolheu a fotografia enquanto metodologia para esse questionamento? Primeiro porque, a partir de Bourdieu, de Becker, de José de Souza Martins, a fotografia ela se torna um instrumento de análise e de compreensão da realidade social. Então, esse é um dos motivos que a gente escolhe a fotografia e de estabelecer esse diálogo com o pensamento do Norbert Elias. Primeiro porque a gente fotografou pessoas idosas, considerado pelo Estatuto do Idoso, entre 60 e 70 e poucos anos, e fotografou essas pessoas em diferentes contextos de sociabilidade, de interações nessas 2 cidades. Então, quando a gente fala de envelhecimento e de tempo, a gente fala de 2 temas que foram bastante presentes na obra do Norbert Elias, principalmente ali no finalzinho da sua vida, quando ele escreveu sobre o envelhecimento seguido do envelhecer e morrer. Então, a gente traz essas questões porque a gente acredita também que a velhice ela carrega todos os símbolos que traz com o tempo e de todos os símbolos que o tempo, enquanto uma construção social do Norbert Elias, ele carrega. Então, quando a gente fotografou essas pessoas, a gente estava trazendo exatamente essas reflexões e de ver como que essas pessoas idosas elas se relacionam com esses espaços urbanos. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem uma reflexão em que ela comunga com o que o Norbert Elias falava na Solidão dos Moribundos, ao mesmo tempo, com a contemporaneidade, a gente tem uma outra forma de vivenciar a velhice. Enquanto Norbert Elias trazia uma perspectiva de um certo isolamento, de um certo distanciamento das pessoas com as pessoas idosas, mas a gente tem na contemporaneidade, pelo contrário, os idosos se relacionando, trabalhando nesses espaços urbanos. E a gente também traz outras reflexões, que é a reflexão que o Elias também trouxe, que é sobre a questão da juventude, aspectos geracionais. A gente também traz outras reflexões que vão além, que é sobre questão de sexualidade, quando a gente consegue captar um beijo entre 2 pessoas idosas, que são 2 mulheres lésbicas. Então, o nosso trabalho, eu não sei se vocês conseguiram ver as fotografias, espero que sim. E a gente acabou enviando as fotografias, não sei se elas foram vistas, mas é isso. Então, como é 5 minutos, basicamente é esse o trabalho, tá, gente? Muito bem. Você tem mais 2 minutos, se você quiser aprofundar em algum assunto. Sim, não, e é mais essa questão também de trazer essa possibilidade de relação com o pensamento do Norbert Elias, com outras metodologias, com outras formas de interpretações, né? E ver que também o Norbert Elias é um sociólogo multifacetado, ele é muito versátil, então acho que o pensamento dele, ele também nos propõe a trazer outros métodos, outras formas de analisar o social. Eu acho que é isso, gente.
Ok, perfeito. Será que a Luana conseguiu? Ela quer complementar? Ela não tá mais aqui, né? Não tá. Ai, o que será que deu lá? Muito bem. Vamos abrir agora para a Emma falar um pouquinho do trabalho dela. E aí a gente, se houver mais alguma pessoa que estava na mesa chegar, e a gente abre depois. Bom, então a Emma Paula Chave Diniz, certo? Vai apresentar o trabalho intitulado Teatro Amazonas apresenta o concreto armado, uma síntese eliasiana sobre as relações entre traçados urbanísticos e arquitetônicos e suas disputas figuracionais entre estabelecidos e outsiders na Manaus de 1964 até o ano de 1988. Então, a Emma, ela é graduada em licenciatura em História pela Federal do Amazonas e também possui a graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Newton Lins e especialização em Metodologia do Ensino da História. Passo a palavra para você, Emma. Bom trabalho. Obrigada, Vivian. Bom dia a todos. Então, eu iria compartilhar a tela, mas são apenas 5 minutos, né? Vou ser bem mais breve. Atualmente sou professora na faculdade Marta Falcão, no curso de Arquitetura e Urbanismo, e sou mestranda no programa de ensino tecnológico do Instituto Federal do Amazonas, né? Na verdade, eu estou inserida mais na questão do nosso pensador Norbert Elias devido à formação em História, né? E aí eu resolvi fazer esse diálogo entre a teoria eliasiana de estabelecidos e outsiders através dos traçados urbanísticos da cidade de Manaus, né? Então, esse artigo, ele visa, né, na verdade, elaborar uma síntese processual histórica sobre o processo de disputa simbólica em torno do conceito de modernidade, com base na interrelação entre estabelecidos e outsiders de 1960 a 1980. Então, eu faço um diálogo entre dois pensadores, Norbert Elias e o Marshall Berman, né? Eu trago o conceito de modernidade que o Marshall Berman trabalha em seu livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, né? E como ele fala a respeito de toda essa historiografia e esse processo histórico do conceito de modernidade que nasce lá na Idade Moderna, e aí ele vem sofrendo essas mudanças e sempre sendo modernidades novas, né? E a partir desse pensamento, e eu trazendo para a realidade manauara, que a gente tem um período chamado Belle Époque, né? Que permeou basicamente todas as cidades no século XIX. Então, aqui em Manaus, até hoje, a gente ainda tem essa ideia do Belle Époque, do melhor momento, né, de outrora, enfim, daquela modernidade, que aquilo sim é que era modernidade. No entanto, esse momento, que foi o momento em que a gente teve um apogeu de uma economia boomífera, que é o período da borracha, que nós chamamos aqui, houveram diversas modificações urbanas na cidade, tanto no traçado urbanístico como na arquitetura das próprias edificações, né? Então, a gente tem essa imersão, né, da Manaus nessa modernidade burguesa francesa, da Belle Époque. Porém, quando a gente passa para o fim de século, nessa virada do século, esse apogeu econômico, né, ele acaba e nós temos aí esse marasmo de mais ou menos 3 décadas, né, quando a gente retorna novamente a um novo momento econômico de ápice, que é quando temos a aprovação da Zona Franca de Manaus, que é uma zona de livre comércio, né, que acontece na década de 60, né, a partir do início do governo da ditadura, né, do governo militar. E aí a gente tem um interventor, né, que é a figura do governador, né, mas aqui a gente tem como interventor nesse momento, que é o Arthur César Ferreira Reis. Quando o Arthur César Ferreira Reis chega em Manaus e ele vem com todas essas ideias do novo moderno,
né? A gente tem que lembrar que esse momento da década de 60, a gente tem novas características urbanas aí em todo o mundo, o brutalismo, né? O modernismo do Le Corbusier, com esses traçados mais limpos, né? Os retilíneos, o concreto armado, o cinza do concreto armado, ele está aí permeando essas novas tendências arquitetônicas e urbanísticas. O Arthur, ele vem para Manaus com essas novas ideias e aí ele tem um embate com essas pessoas que já estavam aqui e elas acreditam que, na realidade, elas precisam continuar com aquela modernidade implementada no período da virada do século XIX. Então, o pensamento que eu venho, a reflexão que eu venho trazer com esse artigo é justamente essa inserção, né, desse novo momento arquitetônico com esses outsiders, né, que vão chegar aqui na nossa cidade, e aí eles vêm com essa nova ideia e vai de encontro com essa ideia que é idealizada pelo Teatro Amazonas, com esse momento de outrora, né, da virada do século, com os estabelecidos que já estão aqui. Então, é esse embate por esse domínio, né, por quem é que tem a modernidade correta para ser implementada aqui na cidade de Manaus. Tá? E é isso, gente. Muito obrigada. Seu áudio não está saindo, Vivian. Sorry. Muito bem, tá super pontual nas falas, dentro do tempo estabelecido. Diego, eu acho que não entrou mais nenhum dos dois palestrantes, né? Então, a gente pode abrir para os questionamentos? Ou eu perdi alguém que entrou aqui? Luana já está aqui. A Luana gostaria de falar alguma coisa? Porque ela está junto com o trabalho do Arielson, né? Não sei se ela quer complementar, daria para abrir aí alguns minutinhos para ela, para poder, sei lá, complementar se ela quiser a palavra. Olá, bom dia a todos. Eu peço desculpas, que eu acho que a minha internet está um pouquinho ruim para conectar. Eu não consegui acompanhar a apresentação do Arielson, porque eu caí novamente. Ah, ok. Mas eu posso complementar, sim, né? Esse trabalho que a gente trouxe é uma análise ensaística, né? Acerca do tempo e do envelhecimento em Norbert Elias. Então, a metodologia, através das fotografias, foram feitas entre os anos de 2017 e 2018. As fotografias foram feitas pelo Arielson, né? E a gente utiliza esse material das fotografias, a gente acha que tem um potencial em captar e expressar a realidade social, né? E também resgatar memórias do tempo e do espaço que refletem e que nos trazem bastante significados, né? E também uma série de reflexões que é o nosso objetivo do trabalho, né? Então, as obras, eu acho que a Arielson também comentou, são duas obras que a gente fundamentou, que é a Solidão dos Moribundos, né, seguido de Envelhecer e Morrer, e Sobre o Tempo. Então, essa articulação de tempo e envelhecimento e as fotografias, para nós, nos exerce um novo olhar, né, sobre a velhice nos espaços urbanos, e nos trazem, e a velhice, né, ela está sempre associada a símbolos, né, ela carrega o tempo, né, o tempo está inserido nela. Então, a gente tentou construir esse trabalho, a gente está ainda fazendo as análises, né, mas acho que essa articulação de tempo, envelhecimento, fotografia, ela fala muito de memória, de tempo, de símbolos. Então, o trabalho também traz questões sobre o gênero, sexualidade, as fotos expressam isso, questões geracionais, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Só para complementar, e obrigada. Desculpa não conseguir ligar a câmera, porque a internet, a minha internet acho que está ruim. Ontem eu também tentei conectar e deu um probleminha, então eu preferi só ativar o áudio. Muito obrigado. Ok, imagina. Então, vamos abrir aí para rodadas de pergunta. Tem aqui
Quem tiver interesse de fazer algum questionamento, pode escrever aqui no chat ou fazer a pergunta, né, pelo áudio mesmo. Então, vou passar a palavra para o David Fernando Sierra, que levantou a mão. Sí. Hola, buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, yo creo que ya la primera pregunta que había hecho en el chat, Luana la ha respondido más o menos, pero sí me gustaría de pronto, o sea, tengo dos preguntas, no para cada ponente. La primera, para Arielson y Luana, me gustaría pues, preguntarles qué vieron en concreto del proceso de envejecimiento con la sociología visual, es decir, que han logrado interpretar, bueno, y la relación con la ciudad, ¿no? Porque pues las fotos obviamente es en un trasfondo urbano. Yo vi las fotos en el libro del simposio y, pues digamos que se ven situaciones que uno, digamos, no puede, no ve, uno no le pone mucha atención, ¿sí? Pero que en esas fotos se realzan y se vuelven muy ricas. Entonces me gustaría de pronto que ustedes me dijeran, pues nos contaran un poco más sobre sobre qué les suscitaron estas imágenes a propósito del envejecimiento y qué rutas de investigación se les han ocurrido en función de esa, pues de esa aproximación visual, ¿sí? Y por otra parte, para Emma, yo quiero aprovechar que hay tiempo aquí en la mesa em, para preguntarte si podrías explicarnos un poco mejor, pues en todo caso para mí que soy colombiano y no conozco, ¿sí? ¿Qué es el teatro amazónico? Por una parte, ¿sí? Y por otra parte, yo vi en tu resumen que decías que hubo una época en la que había como en Manaus la era del látex, ¿sí? Yo supongo que tú te refieres al caucho, a lo que llaman en Colombia el caucho, ¿sí? Que es que cogen un árbol y lo tajan, ¿sí? Eh, Estas prácticas o sea, existen en algunos lugares en el Amazonas brasileiro, porque yo sé que en Colombia sí, en algunos lugares hay caucherías todavía, y sé que la historia de las caucherías en Colombia en todo caso fue de una explotación y de una crueldad humana terrible. Entonces, pues bueno, quería que me explicaras un poco cómo ese cambio, cómo cambió, si sabes, ¿no? Por supuesto. O sea, cómo se dio ese cambio hacia la nueva zona franca que estás hablando. Gracias. Ok, só vou complementar a pergunta do David também, porque a Arielson e a Luana trabalharam com essas questões aí dos critérios, né? Queria saber, complementando mesmo a pergunta do David, quais esses critérios de seleção das categorias para fazer essa análise, né? E, dentro da teoria figuracional do Elias, né? Só para complementar mesmo. Então a gente fecha essa primeira rodada e depois a gente abre de novo, ok? Passo a palavra aí para a Luana e para o Arielson. Bem, obrigado pelos questionamentos e obrigado também pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, eu vou responder a pergunta do colega. Eu falo um pouco rápido, espero que vocês estejam compreendendo. Então, de pensar essa questão da relação com as fotos e com as imagens, dessa aproximação visual, né? Então, acho que isso tudo se deu pela minha própria trajetória na fotografia, né? Então, eu já fotografo há algum tempo e, assim, eu tenho a fotografia... Quando eu comecei a fotografia, ela estava... A fotografia ela tem um sentido ontológico para mim, de tentar compreender e de me passar emoções, sentimentos, enfim. E tudo se deu assim, tanto eu quanto a Luana, a Luana trabalha em envelhecimento, certo? Ela tem a pesquisa dela toda, a trajetória dela acadêmica nas pesquisas sobre envelhecimento. Então, a gente teve contato com o livro do Elias
A Luana teve contato, eu tive contato com o livro do Elias e tive contato com uma disciplina que era do Norbert Elias. Então, foi a partir desse momento que a gente decidiu fazer essa junção. Então, como a Luana estava trabalhando em envelhecimento e eu comecei a fotografar pessoas idosas de uma forma assim que foi até meio que, digamos assim, não era naquele momento tipo o meu foco fotografar pessoas idosas, mas depois de um tempo mexendo no meu acervo, eu me dei conta que eu tinha fotografado várias pessoas idosas. Então foi aí que a gente decidiu fazer essa articulação com a sociologia barra antropologia da imagem. E aí também a partir do contato que eu já estava tendo com autores como Bourdieu, José de Souza Martins, o Becker, com relação a esse uso da imagem pela sociologia. Porque assim, a gente já tem uma tradição da imagem na antropologia, né? Mas na sociologia ela ainda é assim, pouco utilizada. Então, a partir dessa articulação, a gente decidiu. E esses critérios foi a partir dessa questão mesmo do envelhecimento, de pensando esses idosos e essa relação com esses espaços, porque assim, até então a gente via na solidão dos moribundos uma limitação com relação aos estudos sobre o envelhecimento, a velhice. Então, quando o Elias estava trabalhando ali a questão de uma sociologia do envelhecimento, então ele estava muito no momento em que a gente não, que era um idoso que ele estava sendo visto muito, digamos, talvez a partir de uma perspectiva da médica, eu não sei, de ver aquele idoso muito isolado, aquele idoso que ele está num asilo, que como Elias inclusive coloca que os asilos são verdadeiros desertos de solidão. Então todo esse processo que o Elias estava passando no envelhecimento e ali essa coisa também de o jovem não se identificar com o velho, então toda essa coisa de ver essas limitações. E aí você começar a fazer essas imagens e começar a perceber que a velhice ou envelhecer, ele tem tomado um direcionamento diferente, que onde você vê cada vez mais idosos ocupando esses espaços, trabalhando, utilizando esses espaços enquanto um instrumento de sociabilidade, interações. Então, foi a partir daí que a gente decidiu fazer essa articulação. Ariel, Sonia, una pregunta. ¿Tú tomaste esas fotos en dónde? ¿En qué ciudad? Então as duas cidades foi em Pelotas, que é aqui no Rio Grande do Sul, e a outra cidade foi em Rio Grande, que também é aqui no Rio Grande do Sul, que dá mais ou menos uma hora de viagem. Ok, y en Pelotas, bueno, y en la otra ciudad, ¿tú viste si las personas envejecidas eran, pues como decía Elías, que están siendo empujadas como fuera de la sociedad de los vivos? O sea, es decir, que ellos están como de verdad se están invisibilizando frente al resto de la sociedad y que digamos, en su manera de ocupar los espacios también es una manera de intentar regresar a esa comunidad de los vivos. ¿Tú crees que está pasando eso? ¿O también puede ser posible que ellos sí estén, en efecto, precisamente por aprovechar estos espacios, estén teniendo de nuevo algún tipo de vínculo social más duradero? O sea, no sé tú cómo lo interpretas, no sé cómo será en Pelotas y en la otra ciudad. Sim, então isso é uma coisa também que a gente estava pensando bastante, que estávamos pensando bastante, que é uma questão que é o seguinte: o Rio Grande do Sul é uma das cidades que ela está acima da média nacional no número de pessoas idosas. Então, assim, tu tem uma cidade que as pessoas envelhecem bastante. Então, as imagens, elas sinalizam para esses dois direcionamentos, né? Esse primeiro direcionamento, que é de ver pessoas idosas ocupando e resistindo nesses espaços, que são espaços para jovens, como praças, como parques, que são um espaço que ele não foi pensado digamos, para a velhice, né? Onde você vê uma sociabilidade maior, interações de pessoas jovens. Mas, ao mesmo tempo, você vê essas pessoas idosas resistindo nesses espaços. E um outro momento, que é isso que você está falando, que é essa coisa da invisibilidade, que algumas fotografias elas sinalizaram exatamente para essa questão da invisibilidade
e de ver quanto mais você vê as pessoas vivas empurrando essas pessoas idosas para fora desses espaços. Então, a gente viu a fotografia, em vários momentos, ela nos mostrou pessoas que vivem em condições de rua, que estão totalmente, digamos, desamparadas do poder público e que estão invisíveis socialmente, porque também isso é muito comum, você vir numa praça de Pelotas e ver vários invisíveis sociais e pessoas idosas nessa situação. Então teve essas duas realidades, assim, né? Ao mesmo tempo que você vê idosos invisibilizados que também que são invisibilizados, mas que também estão ali porque dormem no banco de uma praça, porque usam aquele banco da praça como uma forma de descansar de um dia de trabalho, porque a gente também captou pessoas, idosos trabalhando com lixo recicláveis, mas assim, em condições de completo assim, descaso mesmo e de invisíveis. Só para complementar a fala do Arielson, o Arielson colocou muito bem o trabalho. As fotos, elas nos mostram como é que é envelhecer na contemporaneidade, né? Acho que nas fotos, elas também, a gente consegue captar a questão dos idosos querendo ocupar espaços, né? Mas diante de uma sociedade que é muito omissa ainda, né? Que naturaliza, essencializa o idoso como o idoso depois de 60 anos, eles não em critérios de exclusão, que não deve ser incluído. Então, numa sociedade que cultua muito o poder simbólico da juventude, né? Então, a gente consegue mostrar, por um certo olhar sociológico, algumas questões, como os idosos, né, fazendo atividades que não têm tanta potência dentro da sociedade, né, que a sociedade não o vê com tanta potência. Então, esse lado da invisibilidade também, eu acho que as fotos trazem essas questões, mas a gente também tenta ressignificar, né, porque a trajetória dos idosos, cada vez mais, eu fiz uma pesquisa sobre envelhecimento ativo, claro, a passos curtos vem sendo ressignificada, né? Mas essa parte da invisibilidade, o meu olhar para as fotos eu consegui captar também quando a gente foi fazer análise, debater e discutir em relação ao trabalho. Então, nesse sentido, né? Que a sociedade ainda é muito omissa frente à velhice, né? Então é isso. Muito obrigada. No, muchas gracias a ustedes. Puede ser una última, perdón, es que yo sé que me estoy tomando la palabra, pero es que es muy interesante. Quiero preguntar también si de pronto ustedes han intentado hacer un contraste entre estas fotos pues, que fueron tomadas hace un tiempo ya y cómo están esas plazas y cómo están los ancianos en estas plazas en este momento pues, de emergencia sanitaria, ¿sí? Ellos están, yo supongo que si antes estaban invisibilizados, ahora deben estar desaparecidos. O sea, yo supongo, no sé cuál es la interpretación que ustedes dan. Tienes el micrófono apagado. Arielson, isso. Não, muito interessante essa pergunta também, porque, nossa, eu tô bem feliz, tá? Eu tô bem empolgado. Assim, é porque eu acho que é um ponto bastante interessante que você tocou, que é sobre essa questão da crise sanitária e da pandemia. Assim, eu tenho um outro projeto do qual eu estou fotografando o urbano em tempo de pandemias. E dentro dessas fotografias recentes que eu estou fazendo, eu consegui captar algumas pessoas idosas em situações adversas, no sentido de que a crise sanitária ela tem como um dos principais pessoas de grupo de risco são pessoas idosas. E assim, as fotografias que eu tenho captado atualmente são de pessoas idosas que estão transitando, né, nesses espaços e que, inclusive, de forma desprotegida, sem máscara. Então, assim, tem dois momentos que eu tenho fotografado. O início é ali os primeiros 3 meses da pandemia, em que eu comecei a fotografar, mas que eu não estava captando muitas pessoas idosas. E depois o segundo momento, que é entre junho até agosto,
que aí as lentes da câmera captaram diversas pessoas idosas. Então, assim, pessoas que estão trabalhando, tipo, pessoas vendedores, por exemplo, de algodão doces, a gente vê mulheres idosas que estão saindo de casa. Então, assim, no Rio Grande do Sul, por ter essa população que está acima da média nacional em número de pessoas idosas, então, assim, essas pessoas estão ocupando esse espaço. Infelizmente, as lentes da câmera captaram muitos idosos sem máscara, de forma aglomerada. Então, assim, a gente vê esses idosos, sim, nesses espaços, na crise sanitária. Complementando o que o Arielson falou, é interessante essa colocação do professor, porque eu venho estudando uma teoria sociológica do envelhecimento chamada teoria do desengajamento, né? E ela, na normalidade, né, a gente tirando a relação da Covid, ela aduz que haja, né, um desengajar do idoso de uma forma naturalizada pela sociedade, né, para entrar uma pessoa mais jovem. E isso se potencializa agora, né, com o isolamento, porque os idosos estão nesses espaços, como o Arielson falou, mas também teve uma redução, né, em relação à questão do isolamento, e isso faz com que fique mais naturalizado, assim, que o idoso realmente não faça parte desses espaços urbanos e, enfim, da sociedade em geral. Essa teoria é uma teoria sociológica, que ela veio da área da gerontologia, né? São muitas teorias sociológicas sobre o envelhecimento, e ela é muito interessante. Eu e o Ariel estamos tentando escrever um artigo, estamos no processo de escrita ainda, e é muito interessante e muito legal essa colocação, que faz com que a gente pense, né, fazer esse contraste mesmo entre a questão do espaço, essa resistência nos espaços urbanos, como o Arielson colocou, e a questão do Covid, né, do isolamento que está tão latente, né, atualmente. É isso. Obrigado, gente. Só mais uma rapidinho. É que, por exemplo, que quando você está falando de pandemia, que você tem um risco de pessoas idosas, você vai achar que você vai sair na rua e você vai achar que os idosos estão em casa, estão resguardados, estão, né, aquela coisa toda. Inclusive, quando eu, no terceiro mês de pandemia, fui fotografar, eu achei que eu ia encontrar a cidade vazia. Só que, pelo contrário, estava tendo feiras, e nessas feiras tinha pessoas idosas, e estava tendo aglomerações no centro da cidade que tinha pessoas idosas. Então, isso, de fato, faz com que a gente possa que a gente repense toda essa questão do isolamento social, que ele, muitas das vezes, é seletivo, né? Então, acho que é isso, gente. Só vou, talvez, já que a gente está aprofundando aí no trabalho de vocês, depois eu passo a palavra para a Emma e a gente continua com a Emma, tá, Emma? Pensando assim, já que vocês estão falando, né, que a fotografia é mais um recurso metodológico em si, porque eu não sei como é que a sociologia, enfim, ou a antropologia, como o Arielson comentou, trabalha em relação a essa metodologia em específico. Mas a minha experiência é mais com a historiografia, né? Então, tem um autor, Boris Kosoy, que é da USP, e que ele fala que a fotografia produzida, ela tem basicamente duas realidades. A primeira realidade seria o momento que essa imagem é capturada, e a realidade do olhar do fotógrafo, né? Pensando aí nas escolhas das estruturas, dos espaços, nas escolhas das pessoas, enfim, da representação daquela imagem que está sendo construída. E a segunda questão, a segunda realidade para Boris Kosoy é o momento que a pessoa olha para a fotografia já pronta, naquele momento que feito análise a partir do que está sendo exposto ali. Então, pensando em questões mais metodológicas, como é que vocês, quais assim os critérios desse olhar, dessa construção fotográfica? Porque a Luana disse também que, né, existe um resgate aí do tempo, porque as fotografias foram feitas em 2018, é isso? 2017? Isso. E aí foi aleatório, assim, eu vou no parque, mas será que o olhar, essa disputa de poder em como a fotografia também foi constituída, né? Porque quem produz memória
produz algum esquecimento. Então, essa relação entre poderes de representações, acho que precisa ser evidenciado também. Então, quais foram, assim, os critérios de... Foi aleatório? Como que vocês sabiam que as pessoas tinham realmente 60 anos, se eles faziam parte do grupo de idosos, né? Se houve alguma figuração no sentido da interdependência entre que você disse, né? Duas mulheres se beijando, enfim. Como é que foi esse processo metodológico? Então, legal. Eu anotei o nome desse autor que você falou, bem bacana. É que a fotografia ela é de fato isso. E assim, para mim, perpassou exatamente por isso que você falou. Porque, assim, o Roland Barthes, quando ele está falando de fotografia, ele está falando exatamente disso que você tá dizendo, que esse autor eventualmente também está falando. Que a fotografia ela perpassa por isso. Então, ela perpassa primeiro por um olhar de quem está fazendo a foto e depois de uma outra pessoa que vai fazer, eventualmente, as análises dessa fotografia. E, assim, e sobre como é que foi essa escolha, né? Se a gente sabia, se nós sabíamos se era idoso, se não eram, se existia esse processo dessa coisa da figuração, porque foi assim, foi muito, digamos, no início, pelo menos naquele início ali, muito intencional. Intencional no sentido de, assim, eu estava fotografando urbano. Um pensamento de, tipo, o meu olhar, a composição que eu vou fazer agora, o meu olhar vai ser direcionado para pessoas idosas. Não foi, se eu dizer que eu fiz isso, eu vou estar mentindo. Eu não fiz, então eu estava simplesmente fotografando o urbano. E num determinado momento, eu fui organizar o meu acervo fotográfico. E eu percebi que, nesse momento de organização do acervo, eu tinha fotografado muitas pessoas idosas em situações diferentes de interações. Idosas porque eram pessoas, assim, com mais de 60 anos, e, enfim, e depois disso, de organizar todo esse acervo, teve uma disciplina específica, que era do Elias, que foi nesse momento que eu pensei que a gente estava trabalhando envelhecimento, trabalhando, enfim, todo o pensamento do Elias, e foi nesse momento que eu pensei e disse, olha, eu fiz umas fotografias de pessoas idosas, eu acho que num processo criativo e de imaginação sociológica, nós podemos trabalhar com essas imagens e utilizar ela como metodologia. E aí foi aí que, nessa organização desse acervo, a gente começou a selecionar e utilizar essas fotos como metodologia. Mas, de fato, tem toda essa questão dessa captura, dessa escolha, porque também envolve todo um processo. Eu tenho uma preocupação, por exemplo, de quando eu fotografo, não só comigo que estou fazendo a foto. Eu estou fazendo a foto, eu estou capturando, eu estou olhando, mas existe uma preocupação também de quem vai olhar essa foto. E que não é no sentido de que essa pessoa vai interpretar como, mas é o sentido de ter essa preocupação de quem vai olhar essa foto, como que ela vai, o que ela vai pensar, o que ela vai sentir. Então, de fato, tem essas nuances, assim. É isso. Muito bem. E por acaso vocês conseguiram identificar alguma diferença de diferentes cidades, né? Pelotas e Rio Grande? Ou se é tudo mesma coisa, a representação é idêntica nas duas cidades, enfim, como é que se há uma diferença entre cidades? Olha, assim, a partir das minhas análises, talvez das análises da Luana, sobre as fotos, talvez a diferença que você pode encontrar de uma cidade para outra seja no aspecto de que talvez Rio Grande tenha uma população muito mais envelhecida. Porque quando eu fui fazer montar o acervo, ver as imagens, eu percebi que eu tinha fotografado o maior número de pessoas idosas na cidade de Rio Grande do que na cidade de Pelotas. Mas no que diz respeito às realidades, eu acho que elas eram muito, muito próximas, assim. Então, tipo, na cidade de Rio Grande, você tinha uma pessoa idosa numa situação de abandono, de invisibilidade. Em Pelotas também você tinha. Então, talvez seja mais nesse sentido. Eu acredito que
eu acredito não. Talvez tenha pessoas, uma hipótese, que tenham pessoas mais envelhecidas em Rio Grande do que em Pelotas. Perfeito. Não sei se alguém, né, Luana, se gostaria de comentar, a gente passa a palavra para a Emma. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, É que pode tá falar. meio congelado aqui a tela. Não, as mesmas percepções que o Ariel são as mesmas perspectivas que ele colocou aqui. Eu também tive as mesmas noções em relação às duas cidades, né? E, realmente, a gente vive num estado onde a gente tem um número muito grande de uma parcela significativa de idosos, né? Eu trabalho numa associação, faço a minha pesquisa numa associação que tem em torno de 10, 12 mil idosos, né, que frequentam, que são assíduos, né, na associação em diversas atividades e eventos culturais. Então, é muito bacana conseguir fazer essas pesquisas, esses produtos, né, às vezes eu falo assim, e trabalhar com a questão do envelhecimento. Eu acho muito, muito importante, é um fenômeno que a gente tem que pensar cada vez mais, ele é um fenômeno social irreversível, né, e que está aí cada vez mais, o mundo está envelhecendo, nós estamos envelhecendo, então as minhas perspectivas são as mesmas do Arielson e eu fico muito feliz em poder compartilhar, estar aqui com vocês, e as contribuições foram muito boas, para a gente pensar de outras formas também, é muito interessante os debates em razão disso, né, mas então tá. Obrigada. Muito bem. O Adrian falou que o Elias orientou uma tese de doutorado em Frankfurt e Paris, intitulado por Gisèle Fraun, não sei como é que pronuncia, sorry. La photographie en France au XIXe siècle. A fotografia francesa no século XIX em Paris, La Maison des Amis de Livres, em 1936. Obrigada pela contribuição aí, porque, né, quem pesquisa a fotografia, acho que com os parâmetros da teoria de Darbert-Elias, isso vai dar uma boa fundamentação. Passo a palavra para a Emma. Emma, você está por aí, Emma? Olá. Oi, estou por aqui, sim. Acho que inicia respondendo a pergunta do Davi, depois a gente complementa. Só para responder, eu vou compartilhar aqui a tela mostrando a imagem do Teatro Amazonas, né? Claro, com certeza, vai ficar muito mais rico. Não sei se vocês estão visualizando, né? Então, Davi, esse é o Teatro Amazonas, ele é um prédio símbolo aqui na nossa cidade de Manaus, é referência, né? E aí ele tem toda essa imponência, né? Ele já é construído com essa intenção de monumentalidade e ele é inspirado, como tantos outros teatros que existem na cidade de Manaus, no nosso país, Brasil, no teatro parisiense, né? Lá no Ópera de Paris. Então, hoje, né, ele é um símbolo de orgulho e aí todo mundo que fala desse momento, todo mundo que pensa nesse momento, aqui na cidade, no caso, né, nesse momento de Belle Époque, ele já associa automaticamente ao Teatro Amazonas. Então, ele é esse símbolo, né, desse ápice de fim de siècle, né, dessa extração da borracha, né, que é essa borracha que vem das seringueiras, né, desse extrativismo, dessa extração de látex que acontece na floresta. Aí a segunda pergunta, eu não estou lembrada, ele fala do período do látex, mas perguntou mais uma coisa que eu acabei não conseguindo anotar. Não sei se o Davi quer... ok. Me estás diciendo, es que no entendí muy bien, estás diciendo que no lograste anotar la segunda pregunta que hice. Isso. Eu anotei que era ao desse período de látex, né? Se era a mesma prática que acontecia na Colômbia, né? Sí. Sí. Yo te preguntaba
si sabes, si de pronto sabes, cómo se dio el cambio, el giro Ah, del látex a la zona franca. O sea, sim. porque tú dices que como que eso quedó abandonado, ¿cierto? De cierta manera quedó abandonado y después llegó la zona franca. Zona franca supongo que es una zona libre de impuestos, ¿verdad? Isso. Então, pode, desculpa, pode continuar. Dale, dale, no, dale, ya terminé, por Ah, favor. sim. Sim. Então, quando a gente tem esse momento aqui na região norte, inclusive, do Brasil, que nós temos 2 cidades que são contempladas com essa economia, né, da borracha, que é Manaus e Belém, mas a gente vai se restringir aqui a Manaus. Existem mudanças que acontecem com relação a essa ação de extrativismo, né? Os grandes exportadores são os mercados americano e europeu, e aí a gente tem essa mudança dizem aqui, né, oficialmente se diz que começou-se a plantar a seringueira fazer essa extração de forma mais profissionalizante a partir de plantações de seringueiras que aconteceram na Malásia. Então, como era muito custoso, porque aqui a gente trabalhava com extrativismo, a gente tinha as pessoas que adentravam a floresta para encontrar as árvores para poder fazer a extração, a gente não tinha uma plantação, uma lavoura, né, com colheita e tudo mais, tudo bem planejado, né, era algo muito ainda artesanal, manual, não era tão técnico, né? Quando essa atividade se torna técnica e ela deixa de acontecer aqui na nossa região norte, então essa economia ela vai começar a entrar em decadência. Então esse momento, um pouquinho após a virada do século, Manaus passa por um marasmo, né? Ele fica ali mergulhado só nas suas próprias atividades comerciais. Nós não temos transformações econômicas. Pensando nisso, né, o próprio governo, o nosso governo do país, no caso, ele começa a pensar, quando inicia o regime militar, a gente começa a pensar em ações econômicas para incentivo desses lugares que estão passando por esses problemas econômicos. Aí a gente tem início esse é um programa do governo federal, né, que vai ser implementado aqui nessa nossa cidade, especificamente Manaus, que é essa Zona Franca, né? E aí ela é muito marcada também com a chegada desse novo de governo, que é o Arthur César Ferreira Reis, né? Ele encontra uma cidade que está ainda nesses moldes desse período de fim de siècle, né? Esse moderno pautado na burguesia francesa, né? Do ecletismo, enfim. E aí ele vem com ele vem também não só trazendo novas ideias de traçados urbanos e arquitetura moderna, né, já pautada aí nessas ideias do Le Corbusier, do concreto armado, visto lá na construção de Brasília, né, que também é um marco dentro da arquitetura moderna aqui no nosso país. E aí ele vem com todas essas ideias novas, ele vem do Rio de Janeiro. É importante, até no artigo eu falo um pouquinho, faço uma pequena biografia. Ele é de Manaus, ele sai de Manaus para estudar e aí ele retorna como interventor, né? E a gente pode até estar pensando em alguns aspectos com relação ao próprio acesso à educação, para você ter uma noção, né, como a gente tem uma limitação devido tanto a esses aspectos sociais e econômicos, que as pessoas da elite manauara, elas mandam os seus filhos para outras cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, para estar realizando o aprofundamento dos seus estudos acadêmicos. E aí ele retorna já como interventor, e eles vêm não só com essa nova cabeça, né, essa mente já, a sua cabeça já pautada nessa novo moderno brasileiro, mundial, como também ele já vem com uma frente de uma nova forma de economia aí para estar dando essa agitação, né, na nossa cidade.
Não sei se respondi a sua pergunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Ema, Manaus, né, considerada Paris dos trópicos, né, na época dos filhos dos barões de borracha, eles acabavam indo até para a França para estudarem, como você comentou e tudo mais, e retornavam aí com esses costumes, digamos, da elite, de uma elite, para se diferenciar nesse momento. E aí você afirma que esse da borracha seria o período estabelecidos, né? Não sei se eu interpretei equivocadamente. E que essa contemporaneidade na arquitetura moderna trouxe os elementos de outsiders. Eu não sei se para Elias, né, principalmente no livro Estabelecidos e Outsiders, Elias Scottson, ele vai, porque querendo ou não, a gente pode pensar o novo, sempre o que está vindo, a contemporaneidade, sempre como o outsider, né? Mas eu acho que quando ele afirma isso lá no livro, ele está querendo comparar esses grupos como fala, da cidade, que na verdade não havia diferenciação econômica, né? Nem de classe social e nem nada, nem de titulação, mas que a diferença das relações de poder era instituída a partir de quem era mais novo e quem chegou antes, quem chegou primeiro na cidade e quem chegou depois, né? E essa relação de poder se institui a partir disso. Mas eu não consigo entender por que você afirma isso, sendo que quando a gente fala aí, né, década de 60, uma política de Estado novo, principalmente no desenvolvimento da política do Getúlio, de JK, né? Eles vão pensando nessa modernização, principalmente arquitetônica. Você até comenta sobre os palacetes de estuque versus o concreto armado, né, na arquitetura, aí pensando nas influências também do Le Corbusier e as estruturas do Niemeyer. Eu penso assim, né, mas esse poder, ele não é demonstrado. Você não concorda ou discorda? Queria ouvir mais sobre isso de você. Que como eles tinham muito poder agora, a nova política, eles gostariam de demonstrar esse poderio na arquitetura. Então, eles querem negar o que estava no antigo, o que estava aí na Belle Époque, né, trazendo os elementos do teatro Amazonas, os grandes palacetes, e acabam querendo montar outras estruturas mais modernas para realmente dizer, não, nessa relação de poder, quem está aqui agora somos nós, então nós temos o poder neste momento, né? Compensando na teoria de Elias como uma balança mesmo, nessa relação interdependente de que o poder não está localizado, né, em um lugar, não é carregado como um penduricalho, mas sim nessa interdependência das redes de relações. Eu gostaria de te ouvir mais sobre isso. Quando eu tive esse primeiro contato com a obra Estabelecida do Outsiders, né? E aí tem alguns capítulos que ele fala a respeito da própria arquitetura entre as diferenças, né, dos materiais, da arquitetura que acontece entre os moradores, né, esqueci o nome da cidade que ele utiliza, que tem as zonas dentro da própria cidade. Lá ele diferencia pelo tempo em que as pessoas estão lá, né? E aí os novos, mesmo assim, e aí acho muito interessante quando ele vai falando, que ele fala que existem pessoas que estão lá há mais tempo, aí chega essa nova remessa, né? Essa nova remessa de pessoas para trabalhar, enfim, para ter suas atividades. E mesmo existindo existe uma diferenciação entre quem já está lá e tem um poder aquisitivo ou é mais antigo, e tem uma zona, né? Ele tem, é um livro bem interessante que ele vai dividindo as zonas e a gente vai começando, quando eu trago para a realidade de Manaus, eu consigo perceber. Você tem os estabelecidos que chegaram ali, são os primeiros moradores, eles estão localizados em um bairro,
e tem toda uma questão arquitetônica nas suas construções das suas casas, mas tem aquelas pessoas que chegaram também junto com eles, mas têm um poder aquisitivo menor, e como essas pessoas que estão ali nesta zona, ainda assim, elas tentam se diferenciar ou não aceitam os que chegam depois, mesmo tendo um poder aquisitivo até um pouco maior, eles ainda são rechaçados e, enfim, tem toda essa questão de resistência em aceitar. E aí você tem essa criação de alguns sistemas ou alguns símbolos que façam essa diferenciação entre quem já está lá, mesmo dentro desses próprios que já estão lá existindo a diferenciação, e aqueles que já chegaram, né, para fazer essa diferenciação de forma mais acentuada. E aí, quando eu trago para essa realidade de Manaus, né, a gente tem e isso é uma coisa interessante, porque isso acontece até hoje aqui. Essa ideia de que o que é bom aconteceu naquele momento, então é uma elite que se pauta naquela coisa, foi bom, foi naquela época, né? E essas pessoas que chegaram agora, com todo esse detendo até mesmo assim um poder aquisitivo maior e tendo poder realmente, ela ainda não é aceita por essa elite que já está estabelecida aqui há mais tempo. E aí, eu acho interessante quando eu trago, quando eu lembro quando eu estava escrevendo e eu estava lendo a respeito do Arthur César e tudo mais, ele era um filho da elite, né? Ele saiu, retornou, né? Tipo como um filho pródigo, né? E aí ele retorna com essas ideias novas que não são aceitas. Manaus está ali mergulhada nesse sentimento barrista de achar que o que ele viveu ali foi o ápice e que não tem por que mudar, né? É uma elite que não quer mudar, e aí tudo que vem de novo vem para balançar essa base que essa elite já estabeleceu, né? Então, às vezes, muitas das vezes, como você falou, né, essas pessoas que estavam aqui, né, que da época do próprio LATEX saíam para estudar fora e retornavam para reafirmar essa ideia da nossa Belle Époque, né, Belle Époque, mas aí a gente tem um filho da própria elite que vem e pensa isso de forma diferente, acha que a gente tem que se modernizar e tudo mais. Então, esse embate de ideias do que é o moderno, né, basicamente, é que eu percebo essa relação de estabelecidos e outsiders, porque para os estabelecidos, aqueles que estão aqui há mais tempo e vivenciaram esse momento de Belle Époque, aquilo sim era a modernidade. E aí a gente vem com esse novo, porque o Arthur César, ele traz também não só ideias, mas ele traz um corpo técnico completamente novo de arquitetos e urbanistas, que não existia em Manaus, né? A gente não, tanto que a própria Academia de Arquitetura, ela nasce em Manaus, ela tem um pouquinho mais de 10 anos, é muito recente aqui, então a gente não tem esse corpo técnico para pensar na cidade, enfim. E aí essa elite que estava aqui também não tinha esse corpo para pensar nessa modernização. Então é tudo muito novo, as mudanças vão começando a acontecer nesse governo, e aí a gente tem esse embate que não é aceito, né? Esse novo que está chegando por essa elite que já está aqui estabelecida tanto há mais tempo como em forma de governo mesmo, né, de classe, né, dessa alta classe, dessa high society, né, manauara que existe. Por acaso, na sua pesquisa, né, você dá ênfase aí na arquitetura, mas você chegou a investigar algumas outras categorias de hábitos para verificar essa relação de estabelecido e outsiders entre esses dois momentos que demonstrem, sei lá, teve um momento que eles queriam instituir o francês como uma segunda língua, a primeira língua, sei lá, na gastronomia ou principalmente nas questões de saúde e doença, quando a gente fala aí das doenças da malária, das doenças do trópico, ou essa relação, por exemplo, com as comunidades ribeirinhas, que, né, Manaus aí também, enfim,
algumas relações do hábitos, né, da própria cidade interrelacionado com a arquitetura, ou você não chegou a investigar, entender mais esse lado cultural, né? Sim, a gente tem toda essa... eu me ative mais a questão arquitetônica e urbana mesmo, né? Mas a gente conseguiu perceber algumas mudanças, principalmente com relação à alimentação, né? A gente tem uma rejeição ao que é regional, algumas práticas de alimentação, porque aqui na nossa cidade a gente tem uma prática de alimentação de peixes, né? E aí a gente tinha toda essa noção de que o peixe, como está em abundância, a gente pesca e a gente se alimenta, enfim. E aí você vê que eles começam a tentar trazer essa mudança, mudando essa alimentação, dizendo que o peixe não pode ser mais uma base, né, para essa alimentação. Mas, assim, não é tão forte, também porque eu também não me debrucei, né, tanto, mas com relação a traçado urbano e arquitetura, né? Eu realmente, o que a gente sabe, que a gente escuta e viu em alguns documentos é essa questão das práticas com relação à alimentação, que tem realmente algumas mudanças. E interessante, né, como a gente vai vendo que as coisas vão mudando. Hoje, a gente já tem uma prática aqui no Manaus de já se apegar ao que é o regional, né? Então, agora se defende o que? Tomar tapioca, comer tapioca toda manhã, no café da manhã, é o café regional, é o beber o açaí, porque no sul tem uma situação de que a gente toma açaí com vários cereais, né? Aqui não, o açaí tem que ser puro com farinha, né? E aí tem essas diferenciações que eu venho percebendo que tem se acentuado muito nesses tempos atuais, né? Então, quem é de fora acha estranho que a gente toma açaí só com farinha, né? Uma farinha amarela ou arini. E aí a gente acaba, né, fazendo essa discriminação com quem toma o açaí, que usa granola, essas coisas assim. E aí a gente fala, não, que é amazonense, quem é da terra, quem é daqui, tem que fazer esse uso, né? E antes a gente não tinha isso. Tomar açaí era uma coisa muito... Não, isso daqui não... Não, isso é... Falando aqui um linguajar bem popular, não. Isso é coisa de pobre, não. A gente não pode fazer isso, né? A gente da elite não faz uso disso, né? Então, quem é pobre come peixe. A elite se alimenta de frango e carne bovina, né? Então, assim, tem a alimentação, acho que depois da arquitetura, a alimentação é um dos itens que mais mostra essa diferenciação que acontece entre esses grupos, né? E talvez meu último questionamento é, quando você fala eu não conheço o autor, tá? O Marshall Berman, que fala da contemporaneidade, da modernização, como que você pensa assim? Porque então, mesmo que o Teatro Amazonas, né, seja bem conhecida hoje em dia, mundialmente até, tem ainda as construções dos palacetes e tudo mais, como é que, mesmo a Zona Franca ali de Manaus sendo instituída, e o que você pensa? Você acha que a modernização chegou, a modernização não chegou? Como é que fica essa relação de poder entre o clássico e o moderno? O que você acha hoje? Como está Manaus hoje? Eu tenho o título da obra do Marshall Berman, né? E até chega às vezes a ser um pouquinho, né, contraditório eu estar usando, porque o Marshall Berman é marxista, né? E a gente sabe, né, que o Elias não tem não tem essa pegada marxista. Mas eu acho muito interessante porque no título dele ele já usa, né, uma frase do Marx, que é tudo que é sólido desmancha no ar, né? E a modernidade, ela sempre está passando por essas metamorfoses. O que foi moderno, o que é moderno hoje, amanhã já não é mais. E, assim, na nossa cidade, é uma cidade que
tem um histórico de receber pessoas, né, enorme. Tá? Se um dia você chegar a vir aqui em Manaus, você vai ver que você vai conhecer poucas pessoas que têm a família que nascida em Manaus, vinda de Manaus, entendeu? Que mora em Manaus há mais de 50 anos. Eu mesma, eu não sou filha de uma pessoa de Manaus, né? Então, é interessante. Eu sou a primeira geração em Manaus. E isso é uma característica que acontece em toda a população. Então, e aí parece que a gente sempre está procurando o novo, né? O moderno. E aí o Berman, ele fala a respeito disso, né? Marshall Berman, ele também faz uma análise usando o Fausto, né? Do Goethe, né? E aí que é sempre essa busca incessante pela modernidade e que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente encontra. E aí eu vejo Manaus nesse aspecto, né? Sempre esses outsiders estão chegando e aí a gente sempre está tentando se modernizar, mas a gente nunca consegue estabelecer uma identidade. A gente tem alguns símbolos marcantes, mas a gente sempre está tentando ser algo a mais, né? Sempre tendo esse embate com o que já tem, com o que vai vir, o que a gente pode ser, né? E aí ele fala justamente isso com o Fausto, né? O Fausto, ele passa por esse embate com o demônio, né? O Mephistófeles, o demônio. E aí ele sempre está nessa ansiedade de querer mais, mas ele nunca está satisfeito. E aí eu vejo em Manaus esse sentimento, né? De quem chega sempre quer pensar a cidade mais moderna, mas ela não consegue se encontrar essa identidade. E aí ela fica nesse looping, né? Eterno, assim. Ok. Não sei, gente, se alguém tem mais algum questionamento para os trabalhos apresentados hoje. O Davi falou que ele precisa sair para se preparar para o evento, para a mesa central, né? E ele convida todo mundo para assistir. Ele agradece pelos trabalhos e pelas reflexões muito estimulantes e que vai ser gravado toda essa fala nossa aqui e ficar disponível no site, ok? Então, se ninguém se manifestar aqui para algum questionamento, eu parabenizo todos os trabalhos, parabéns aos autores, né? Pesquisa aí super relevantes para a nossa área e pensar um pouco da teoria de Elias nessa aplicação metodológica, diferentes opções metodológicas, eu acho que é bastante instigante e contribui para a nossa área. Espero vê-los nos próximos eventos também. E aí, qualquer coisa, trocamos os contatos para mantermos esse diálogo permanente. Certo? Então, eu encerro, se ninguém quiser mais a palavra. Só quero agradecer rapidinho pela oportunidade de ter somado aqui com vocês, de ter ouvido, parabenizar a colega também pelo trabalho, bem bacana, e dizer que estou bem feliz, eu acho que foi um dia bem proveitoso, assim. Muito obrigado mesmo. Imagina. Também gostaria de só repetir as palavras da Arielson, foi um prazer conhecê-los, né? E parabéns pelo trabalho também, Arielson. Muito bem, gente. Gratidão e seguimos aí para próximas mesas, ok? Então, Tchau, sucesso para todos e bom trabalho. Obrigada, tchau.